Bem, meus amigos, essa aqui é uma continuaçãozinha para mostrar como que a gente sai da zona neutra, né? Vocês lembram que na quinta e na sexta-feira da semana repassada, né? Não sexta-feira agora, mas há 8 dias atrás, o índice tinha subido 8.000 pontos, né? A gente até comentou sobre a XP estar com 24 milhões aqui, se eu não me engano, vendida no prejuízo. E realmente ela fez o que a gente já esperava. Ela veio realizar o lucro aqui embaixo. Tudo bem. É interessante para vocês notar o seguinte, sobre o 61,8. Vejam só que coisa interessante. Desse movimento grande, o 61,8 ó, está na área aqui ó, do 61,8, do Fibonacci, né? Essa ferramenta tem no MetaTrader e você mede com muita facilidade essa distância de 61,8 de toda a pernada grande, certo? Isso aí seria um movimento maior que ela fez durante toda a semana que se passou. Se a gente colocar aqui os períodos, os separadores de período, nós vamos ver o seguinte, deixa eu dar um zoom aqui. Na segunda, ele fez esse movimento, está dividido aqui com essa linha tracejada. Na terça e na quarta. Aí, quando foi na quinta e na sexta, ele fez um movimento para baixo. Eu não postei resultados nem na segunda, porque não entrou dinheiro, nem na terça e nem na quarta. Mas postei o resultado da quinta e da sexta. Que se vocês acompanharem os vídeos aí da quinta e da sexta, vocês vão notar que a gente fez 30% nesses 2 dias. Tudo bem. Vamos tirar aqui essas linhas aqui dos separadores de período e vamos falar ainda mais um pouco sobre o Fibonacci. Então, dessa subida toda, desse movimento grande, ele veio parar aqui, ó. O movimento que ele fez grande para cima, ele demorou uma semana para chegar aqui embaixo. Mas vamos para um movimento menor. Vamos para um movimento apenas da sexta-feira. Olha só. O 61,8 está aqui a região dele, de 61,8, ó. Ele sempre tende a vir buscar essa região. Observem que ele desceu, né? Aí ele ficou trabalhando nessa região. Enquanto ele estava nessa região, vocês vão ver aí que eu fui puxando as minhas vendas. Cada uma bolinha dessa daqui são as minhas vendas. E vocês vejam que ele veio fazer o teste dessa região aqui, ó. Ficou batendo lá em cima. Tudo bem. Aqui agora ele caiu, né? Ele agora desceu. O que é que eu espero para a semana que vem? Eu espero que ele agora fique tocando aqui por baixo dessa região. Normalmente, quando ele rompe uma situação dessa daqui, ele fica fazendo isso aqui. Eu ainda faço essas análises, mas para mim pouco importa. Eu estou ganhando dos dois lados. E falando dos dois lados, aqui desse lado aqui, ó, enquanto ele estava tocando nessas partes aqui de baixo, ó, toda vez que ele vinha aqui embaixo, eu ia puxando as minhas compras. Por quê? Porque de repente ele subiria lá em cima e ao invés dele cair, ele poderia daqui ele ter subido. Então, é dessa maneira que a gente se sai da zona neutra. Lembrando que, olhando os lotes, olhando o seu financeiro, ver se ele permite, se você coloca mais lotes. Por exemplo, para amanhã, o que é que o que é que eu tenho para amanhã? Deixa eu limpar aqui a tela. O que é que eu penso para amanhã? Amanhã, se por um acaso ele vir, ele abrir aqui em cima, em algum lugar aqui de cima, desse topinho aqui para cima, em qualquer lugar que ele abrir aqui, eu vou botar a venda. Eu vou botar a venda aqui desse lado. Se ele abrir aqui embaixo aqui eu boto uma compra em alguma das contas. Nós temos 5 contas justamente para isso. Se ele cair mais, aí eu boto em uma outra conta aqui, noutra conta aqui, levando em consideração a planilha, né? Daqui para cá, eu vou botar com 1.800 numa conta. Se ele cair mais 1.800, noutra conta, mais 1.800, noutra conta, mais 1.800, noutra conta, e mais 1.800, noutra conta. A mesma coisa aqui para cima. Ele subiu 1.800, eu vou e boto uma venda nessa conta, por exemplo. Aí ele sobe mais, aí eu boto nessa. Aí ele sobe mais, aí eu boto nessa.
Então, é dessa maneira que a gente sai da zona neutra. A zona neutra pode acontecer amanhã? Pode. Pode acontecer depois da manhã, a gente não sabe. Toda vez que vem um movimento desse tamanho, você vai entrar em zona neutra, porque as compras vai ficar lá em cima, as vendas vai ficar aqui embaixo, e nós temos que ir aproximando aqui a nossa linha de compra ou de venda. Né? Aqui, desse lado aqui, eu tenho que descer essa linha aqui, que é para na hora que eu fizer uma correção, aí eu já estou no lucro. Se ele cair amanhã aqui, né, já estou lhe dizendo que daqui de onde ele está, é 1.800, eu faço uma compra e puxo uma linha numa das compras. Se ele não caiu os 1.800, ele vier só aqui, só um pouquinho, não foi 1.800, deu lucro? Deu. Deu meu 1% ao dia? Deu. Estou tranquilo. Eu não faço nada além do que o cálculo matemático da planilha nos permite fazer. Então, para sair da zona neutra, a gente vai aguardar ele fazer os movimentos dele. Ele poderia ter caído reto aqui no outro dia, poderia. E aí a gente ia puxando as compras. Mas, no entanto, passou-se a semana aqui, 3 dias da semana, ele nessa brincadeirazinha aqui, até romper para baixo. Da mesma maneira que ele rompeu para baixo, ele poderia ter rompido para cima. E aí a gente ganhou bem. Eu ganhei bem aqui quando ele fez esse movimento aqui. Na compra, por enquanto a gente não está ganhando nada na compra. A gente ganhou aquela subida toda, foi um lucro maravilhoso. E aqui agora nós estamos esperando. Nós estamos aqui da nossa entrada, nós estamos aqui 3.800 para cima. E se for aqui no caso da venda, estamos 300 pontos aqui para venda. Então, se ele vier nessa região aqui, ele já vai nos pagar bem. Vamos supor que ele venha amanhã e abra aqui com uns 500 pontinhos aqui. Deixa eu ver aqui, 500 pontos para baixo. Que seria mais ou menos nessa linha. Aqui eu já poderia ganhar, se ele abrir bem aqui onde está essa linha tracejada, ó. 30, abaixo aqui da linha, $33. Se ele abrir aqui com essa diferençazinha pouco, ó, de 700, 600 pontos, eu ganho $30 em cada uma. Então amanhã, se ele abrir 500 pontinhos para baixo, eu vou já botar $150 no bolso. Se de repente ele resolver subir, aí não tem o que fazer. É nós aguentar aí um dia ou dois, até se ele subir, né? Até ele fazer uma retração novamente e a gente começar a ganhar. Porque se ele subir os 1.800, eu faço uma, depois outra, e depois outra, e depois na outra conta. Ele subir nesse tanto, aí eu já estou ganhando desse lado de cá. E o importante é que pelo menos na semana a gente compute alguma coisa. Então, essa é uma continuação do vídeo anterior sobre a zona neutra, e aqui foi a explicação de como você vai se sair dela quando isso acontecer. Não sei se essa semana, amanhã, a gente vai entrar novamente numa zona neutra ou não, mas caso ocorra, eu mostro a vocês depois como foi a nossa saída. Eu gostaria de convidar vocês que assistiram os vídeos e também dar o like, que coloque nos comentários a palavrazinha eu, só para mim saber quem é que está nos acompanhando, para mim ter certeza de quem está absorvendo o conteúdo, o material, porque vai vir novos projetos aí e eu gostaria de saber quem está mais avançado no estudo da nossa estratégia Trademan. Então não esqueça do seu comentário, se coloque eu, e aguarde que coisas boas virão, não só para mim, mas para vocês também. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço e tchau.